O que é Media Training e como você pode utilizar isso a seu favor? Salve muito especial para você, eu me chamo Wendel Rodrigues, eu sou repórter e professor de comunicação e hoje nós vamos falar de um dos assuntos que eu mais gosto, que mais sou apaixonado, que é, deixa eu pegar meu pincel aqui, Media Training. Vamos entender o que é, quando chegou ao Brasil, o objetivo, como pode te ajudar. Aqui você está me acompanhando, independente da sua atividade profissional, se você está no início ou no fim da sua carreira ou no meio, se está estruturando, mais do que isso, principalmente o universo do direito, principalmente para você que deseja e representa entidades, empresas, especialmente a sua empresa também, tá? Fica comigo que vai valer a pena. E, acima de tudo, como usar a mídia a seu favor. Vamos aqui por etapa, tá? O que é? De maneira muito objetiva. Media Training, se a gente vai ao pé da letra, né? Treinamento de mídia. Esse conceito surge lá nos Estados Unidos, 1910, 1915, e serviu, e ele surgiu principalmente para preparar as pessoas para conceder entrevistas à mídia. E aí entenda, na época não tinha TV nem rádio, era o início do rádio, estou falando do iniciozinho, tá? 1910. Para preparar as pessoas que iriam conceder entrevista para os jornais impressos e as revistas, fundamentalmente. A gente está falando de um universo mais de 100 anos atrás, não tinha portal, não tinha digital, não tinha televisão, nada disso. Então esse conceito surge lá. Com o decorrer do tempo, com a chegada dos novos meios de comunicação, rádio, depois a TV, houve a necessidade desse aprimoramento do Media Training, trabalhar essas pessoas que iriam conversar com os jornalistas, com os repórteres. É fundamental na hora que você vai conversar com profissionais de mídia, profissionais de comunicação, jornalistas, radialistas, que você não apenas compreenda a essência da atividade, como também tenha os princípios discursivos apropriados para transmitir a mensagem da melhor maneira. Então, Media Training tinha esse propósito fundamentalmente. Com o decorrer do tempo, esse conceito chega ao Brasil 1970, 1980 mais ou menos. Para ser muito preciso, 1980. E por que nesse período? Nem nascido eu era ainda. E por que esse período? Com a chegada, fundamentalmente, das empresas multinacionais, as suas sedes aqui no Brasil. Essas empresas europeias e americanas, elas trouxeram, quando vieram ao país, hábitos, comportamentos e diretrizes de comunicação dos países de origem. E entre essas diretrizes estava a necessidade de preparar gestores, dirigentes, CEOs e presidentes de empresa para esse trato com a imprensa. Isso é fundamental, isso é essencial, porque uma coisa é você conversar com meios de comunicação tradicionais. Vamos dividir assim, os meios de comunicação tradicionais. E quais seriam? Rádio, televisão, jornais, revistas, blogs, portais de notícias. Esses são os meios de comunicação tradicionais. Mas quais são os meios? O que seria a mídia digital? Essa que a gente conhece. Aqui no YouTube, aqui no Instagram, aqui no Facebook, LinkedIn, Twitter e tantas as outras plataformas. Então, a mídia tradicional e a mídia digital. Só que na época da chegada aqui ao Brasil não existiam as mídias digitais ainda. O foco era aqui na mídia tradicional. Então essas empresas vieram e adotaram esses hábitos para que os seus dirigentes entendessem o funcionamento da mídia e, mais do que isso, a partir desse entendimento, fossem treinados, training, para conceder ótimas entrevistas. Alguns anos depois, para ser muito preciso, início dos anos 2000, aí sim, eu estava inclusive começando na faculdade de comunicação lá no Recife, aí sim, o Media Training se popularizou. Popularizou porque não apenas era restrito a, por exemplo, gestores e dirigentes de empresa, diretores e CEOs. Não. Aliás, naquela época, essa expressão CEO nem existia ainda, é muito recente. Essa expressão corporativa eram presidentes, dirigentes das empresas. Não. O Media Training passou a ser aplicado e usado para outras atividades profissionais. Políticos, engenheiros, autônomos, profissionais liberais de todas as áreas. O universo do direito, principalmente. Eu apliquei e aplico muito Media Training para advogados, promotores, procuradores, defensores públicos, juízes, magistrados, ministros de tribunais superiores aqui em Brasília, onde eu moro atualmente. Então é importante
que você compreenda esse processo. E por que é tão essencial? Ora, se você não treina para conversar, se relacionar e dialogar com os repórteres, como é que você vai ter um bom desempenho? E o mais incrível vem agora, depois de mais de 17 anos atuando nos meios de comunicação no país, em emissoras de TV, de rádio, na Record, no SBT, no Sistema Globo de rádio, eu posso garantir para você, que diariamente as redações elas acordam, os profissionais que estão nas redações pensando: meu Deus, como eu desejaria uma boa fonte, como eu desejaria um bom advogado para entrevistar, como eu gostaria de entrevistar o procurador, como eu gostaria de entrevistar o engenheiro, o dirigente. Esse é um pedido diário, estou cansado de ver, eu vivi isso. No dia a dia eu estava na rua fazendo alguma reportagem, um produtor ligava, um editor ligava: Wendel, nós queremos fazer matéria tal, você pode me indicar alguém? Agora alguém bom. O fato é que poucas pessoas são treinadas para se relacionarem com a mídia. E volto a repetir, hoje eu não estou falando só da mídia tradicional. Lembra o conceito que eu fiz a referência? Mídia tradicional, TV, rádio, portais, jornais, revistas. Isso aqui é mídia tradicional. Mas poucas pessoas conseguem ter, por exemplo, treinamento e habilidade. Pouquíssimas. Para dialogar com a mídia digital, com esses perfis, especialmente nas redes sociais. Hoje é cada vez mais comum um portal de notícia. Ele procura você para fazer alguma reportagem, pede que você grave um vídeo à distância. E aí, gravar, o que fazer, o que falar, como gravar, todo esse comportamento, todo esse cuidado, e aliás, mais do que cuidado e comportamento, todo este saber e conhecimento é cada vez mais escasso aqui. É por isso que as redações hoje, elas clamam por profissionais, mas clamam mesmo por profissionais que tenham minimamente conhecimento. E quando eles são treinados, aí eles viram reis. É por isso que normalmente, quando alguém cuidadosamente treinado para se relacionar com a mídia, quando alguém faz um media training sério, não qualquer coisa, mas um sério, efetivamente, essa pessoa é descoberta por um meio de comunicação para conceder uma entrevista sobre alguma coisa, um especialista da área jurídica, por exemplo. Ele é descoberto, se ele tem um bom desempenho, nunca mais os meios de comunicação vão abandoná-lo. Nunca mais. E aí, como a oferta ela é muito pequena, o que acontece? As emissoras começam a repetir os entrevistados. Elas só repetem porque elas não têm opções. Volto a repetir, tá? Não tem opções. Então, o que já está muito claro, é o treinamento que você faz para se relacionar com a mídia, com os meios de comunicação, com a imprensa. Mas eu quero ampliar um pouquinho. Já tem uma vastíssima literatura que fundamenta o que eu vou dizer agora. Antes, até pouco tempo, 5, 7 anos atrás, o Media Training era exclusivo para você se relacionar com televisão, rádio, portais, jornais. Hoje, não mais. Hoje, o Media Training, ele efetivamente precisa te preparar para essa relação nas mídias sociais, nas redes sociais, como queira conceituar. Faz sentido? Avançando aqui. Quando chegou ao Brasil, eu já disse. E qual o objetivo? Só para reiterar, o objetivo é claro e direto. O objetivo é franco. Treinar você, aprimorando a sua voz, aprimorando a sua mensagem prioritária, aprimorando os 4 pilares que eu faço referência sempre de uma boa comunicação: mensagem, comunicação verbal, não verbal e energia, aprimorando o comportamento que você deve ter diante de uma câmera, diante de uma entrevista, aprimorando o seu comportamento na hora que você for conversar com os meios de comunicação, a mídia tradicional ou a mídia digital. Esse é o objetivo prioritário. Isso efetivamente é o que o Media Training atualizado e efetivamente que dialoga com as questões do dia a dia de hoje, da atualidade. E aí o próximo tópico, aí eu vou aprofundar um pouquinho porque eu quero chamar muito a sua atenção, porque essa é uma oportunidade que provavelmente você nem pensou. O que é que eu estou me referindo? Como o Media Training pode te ajudar? Para pensar. Você aqui que está me acompanhando. Eu tenho aqui pessoas das mais diferentes atividades profissionais. Muita gente do universo do direito, operadores do direito, advogados, defensores, promotores, procuradores, estudantes de direito,
desembargadores, magistrados, já fiz a referência, mas outras atividades, engenheiros, fisioterapeutas, corretores de imóveis, educadores, muitos professores, eu tenho aqui também me acompanhando nas redes sociais, profissionais liberais, você que atua na sua própria empresa. Preste atenção no que eu vou dizer agora, porque isso é muito importante. Eu disse, mas eu vou aprofundar agora, para que você possa efetivamente ser ajudado pelos ensinamentos de Media Training. Para pensar. Se você quer, por exemplo, contratar um advogado. Vamos lá, um exemplo bem prático. Quer contratar um advogado. Eu, Wendel, se desejasse contratar um advogado, a primeira coisa que eu faria é daria um pulo nas redes sociais. Eu observaria alguém que tivesse... Primeiro eu teria uma indicação, tá? Se alguém tivesse me indicar. Alguém me indicasse alguém, eu iria observá-lo lá nas redes sociais. Estou pegando aqui um exemplo do advogado, mas poderia ser qualquer outra atividade. Um engenheiro, um professor, um educador, um arquiteto, enfim, tá bom? Um administrador. Mas vamos lá, advogado. Então a primeira coisa que eu faria, perguntaria a 2 ou 3 amigos, se me indicasse alguém, ok, mas... eu tenho alguns amigos e alunos advogados, mas não tenho um universo muito grande para dizer, fulano ou beltrano. Então, o que aconteceria na prática? Se eu recebesse uma indicação, a primeira coisa que eu faria, iria até as redes sociais e procuraria essa pessoa. E eu iria observar se ele tem posicionamento digital. O que é posicionamento digital? Ele está presente nas mídias, nas redes sociais? Sim ou não? Isso seria um indício importante. Wendel, por quê? Ora, eu não conheço. Eu quero ter a primeira relação com ele. Eu quero ter o primeiro contato. Será que ele, por exemplo, está partilhando conteúdo lá? Será que ele está, por exemplo, participando dividindo alguma coisa sobre aquele assunto que me interessa? Vamos imaginar que eu tenha interesse em alguma coisa relacionada a direito civil. Tá, vamos lá. E aí eu vou até lá, procuro, aí eu só vejo foto. Nenhum conteúdo, nenhum vídeo que possa potencializar essa impressão que eu recebi, essa sugestão. Ok. Eu iria dar uma procurada no Google sobre essa pessoa e aí eu iria ver, por exemplo, o site dele. Mas site hoje não representa absolutamente nada. Aliás, é absolutamente ignorado. Não completamente ignorado. Mas ia pedir alguma indicação ou alguma validação daquele nome que eu recebi de indicação. Se eu não achasse, eu poderia contratá-lo ou fazer uma consulta, mas faz sentido que seria um pouco no escuro, porque eu não teria nenhum tipo de percepção dele. Isso é posicionamento digital. Hoje, meus queridos, minhas queridas, não dá para não ter posicionamento digital. Esse é o primeiro ponto. Mas vamos imaginar que esta indicação, preste atenção, vai fazer sentido, tá? Que esta indicação, quando eu fosse procurar lá no Instagram, quando eu fosse procurar no LinkedIn, quando eu fosse procurar no Facebook, quando eu fosse procurar, mas fundamentalmente no Instagram, que é a rede social de maior potencialidade no momento, quando eu fosse lá procurar e eu visse preste atenção, eu visse este advogado concedendo entrevista a alguém. Quando eu falo alguém, é um meio de comunicação, uma rádio, uma TV, um jornal, um portal de notícias. Se eu visse esse advogado concedendo a entrevista, eu digo, poxa, ele tem autoridade. A primeira percepção que eu tenho é essa, caramba, ele tem autoridade. Porque os meios de comunicação não chamariam qualquer pessoa. Faz sentido, fica comigo, vai fazer sentido, tá? Poxa, ele tem autoridade. Massa. Show. E aí vamos imaginar que neste perfil ele partilhe algum tipo de conteúdo, não necessariamente o que eu estou procurando. Opa! Ele não apenas partilha conteúdo, ele não apenas concede entrevistas à mídia, como também partilha conteúdo. Queridos, se vocês estivessem no meu lugar, vamos falar sério de maneira direta, vocês iriam fechar com qual advogado? Este que não tem posicionamento digital nenhum, no mais tem 3, 4, 5 fotos apenas, ou este aqui, 5 fotos apenas do universo profissional dele, ou este aqui, que não apenas tem lá a comprovação que ele já concedeu entrevistas à mídia, que tem autoridade, a mídia não chamaria qualquer um, e também tem conteúdo. Qual dos dois?
óbvio que é isso. Isso é consequência do posicionamento digital. E qual é o caminho para você ter posicionamento digital? Através de Media Training. Porque se eu estou falando em dialogar, em transmitir o seu saber na mídia, seja tradicional, que dá muita credibilidade, potencializa demais a sua credibilidade, ou uma mídia digital como essa, se eu vejo conteúdo desse profissional nessas duas, é óbvio que tenderá para que eu acredite mais nele e fecharei de imediato. Percebe o ponto? Aí vamos lá, você é integrante do Ministério Público, você é procurador, você é promotor, enfim, você, por dever de ofício, compreende, você sabe muito bem disso, que na atualidade esse diálogo com a opinião pública é fundamental. E qual a melhor forma para a gente fazer esse diálogo com a opinião pública? Através da mídia. E é preciso entender, perceber e saber. Porque saber falar, saber estruturar uma linha discursiva. Uma coisa é você estar conversando numa sala de audiência, outra coisa é você estar falando na mídia. Eu não estou falando de sala de audiência, eu não sou advogado, nem tenho formação em direito. Eu estou falando de comunicação. A comunicação eu posso afirmar categoricamente que ao longo dos meus 17 anos de atividade profissional, 87 premiações regionais, nacionais e internacionais que eu conquistei ao longo desse trajeto, eu posso garantir, afirmar categoricamente que faltam fontes de qualidade treinadas para conceder entrevistas e participar, seja na mídia digital ou na mídia tradicional. É isso que eu quero alertar fundamentalmente nesse conteúdo. Consegue entender a importância e o valor que isso tem? Tem uma expressãozinha no empreendedorismo que a gente usa muito quando a gente tem uma imensa oportunidade na frente e não consegue perceber, que é deixando dinheiro na mesa. Você é muito provável que tenha muito conhecimento, muito conteúdo da sua área de atuação. Muito! Mas simplesmente as pessoas não sabem. A mídia tradicional não sabe. A mídia digital, as pessoas não te veem, não te conhecem. Então como é que você vai ter projeção na carreira, visibilidade na mídia e autoridade na imprensa? Percebe a importância do Media Training? É dessa maneira que o Media Training te ajuda. E vem esse tópico aqui que eu gosto bastante. Como usar a mídia a seu favor? Ora, isso aqui dá só um vídeo sobre este assunto aqui, dos tópicos, tá? E certamente em breve eu vou partilhar. Mas aqui eu quero fazer um alerta para você de oportunidade. Preste atenção. Você aqui, independente da sua área profissional. Vamos falar aqui de você do universo do direito. Você é operador do direito. Você consegue perceber que quando você está presente na mídia digital, nas redes sociais, você consegue ter visibilidade? Está muito claro, está muito claro. Consegue ter visibilidade? Você consegue entender que quando você está aqui nessa mídia tradicional, mais que visibilidade, você tem autoridade? Consegue entender? Wendel, qual o melhor? Na mídia digital ou na mídia tradicional? É um diálogo. Porque eles são mídia, esses conceitos todos se unem, são mídia. O ideal é que você esteja na mídia digital, nas redes sociais, e que você consiga aqui a sua presença na mídia tradicional, nas emissoras de TV, nas emissoras de rádio, nos portais de notícias, nos blogs. Wendel, e essa é uma percepção que eu ouço com muita frequência, mas Wendel, eu sempre vejo as mesmas pessoas aqui. É exatamente por isso. Porque os meios de comunicação, eles não têm oferta. Eles desejariam, as emissoras de TV, as emissoras de rádio, os portais de notícia, desejariam poder variar as fontes a serem entrevistadas, mas não tem, eles não sabem. Eles não sabem. Eu já vi, só para que vocês possam ter uma ideia, em uma das redações, e isso é comum, isso é frequente. Isso não é algo extraordinário que eu vou pontuar agora. Muitas vezes, quando alguém sugere, lembra que eu disse, eu fiz a referência há pouco, que muitas vezes eu estava na rua fazendo reportagens e me ligavam, Wendel, sugere para mim, por favor, um advogado. Wendel, sugere para mim um engenheiro de tal área, um engenheiro elétrico, um engenheiro eletricista, um engenheiro eletrônico, um engenheiro civil. Wendel, sugere para mim um advogado trabalhista, um advogado tributarista. Wendel, sugere para mim um advogado criminal.
E eu sugeria, recomendava, a primeira coisa que o produtor, ao ouvir essa informação, fazia era dar uma chegadinha lá nas redes digitais e observavam. Eu dava 2 ou 3 nomes, eles observavam os 2. Aqueles que tinham mais posicionamento digital eram aqueles que eram chamados. E tudo dentro, sei que alguns conselhos de classe são absolutamente rígidos em relação a isso, mas nós estamos falando aqui não de vender, de fazer publicidade, não! Nós estamos falando aqui de mostrar o seu conteúdo e o seu saber. Então o produtor olhava 2 ou 3. Wendel, eu escolhi fulano porque eu vi um vídeo dele, achei muito bacana. O que é que ele fazia? Pegava esse fulano, ligava para ele, convidava para uma entrevista. Este fulano dava a entrevista e ele ampliava a autoridade. Aí ele vai pegar essa entrevista e colocava aqui nas redes sociais. Entende? Percebe a importância que isso tem? E tem método, inclusive, tá, pessoal? Tem método para que você possa desenvolver um passo a passo para que o meio de comunicação possa ir atrás de você. Eu ouço muitas vezes as pessoas dizerem, por exemplo, poxa, como eu tenho muitos alunos advogados, eu sempre pontuo isso. Poxa, tem que ter posicionamento digital advogado, certo? Mas aí, e para encarar a câmera? Porque eu sei que essa é uma dor muito forte. E para dizer o quê quando ligar a câmera? Não é tão simples, não é tão fácil. Eu sei isso aqui nesse canal, aqui no YouTube, também no Facebook, no Instagram, eu já partilhei. Eu sei o que é paralisar diante da câmera. Eu sei o que é simplesmente travar e não conseguir dizer ou estruturar uma única frase, uma ideia. Eu sei o que é isso. Então não tem que ter posicionamento digital. Tá, mas e aí a preocupação para que você possa desenvolver habilidades para falar diante da câmera? Calma aí. É fundamental. Então o que efetivamente você precisa compreender desse conceito aqui de Media Training é que você não apenas pode, como deve, treinar para ter a participação na mídia e ganhar projeção na carreira, visibilidade na mídia e autoridade na imprensa. É isso que transforma os profissionais, atenção, é isso que transforma os profissionais comuns daqueles que efetivamente se destacam e viram referência. Porque para pensar comigo, reflete comigo, se você treina, se você se relaciona com a mídia digital e no momento, olha que movimento curioso e extremamente interessante nós estamos vivendo agora. Aliás, isso dá teses de doutorado maravilhosas, certamente incríveis. Se tem, eu ainda não conheço. No momento em que há uma proliferação da relevância, da importância mesmo das redes sociais, ao mesmo tempo há um imenso temor com as fake news. O que está acontecendo? Mesmo relevantes que são as redes sociais, elas estão diante das fake news diminuindo a sua credibilidade. E com isso, quem está se fortalecendo? A mídia tradicional. As emissoras de TV, as emissoras de rádio, os portais de notícia, os veículos, os meios de comunicação estão se fortalecendo. Não por acaso, as grandes empresas mundiais, eu falo da Apple, mas vamos falar das empresas mundiais aqui, das redes sociais, o Facebook, o Instagram, o TikTok, entre tantas outras, quando querem falar algo extremamente relevante, especialmente para dialogar com o mercado, elas vão por aqui, elas não usam os próprios canais, elas usam a mídia tradicional. Consegue entender, gente? Consegue perceber? Às vezes, a percepção, às vezes não, eu tenho cada vez, a cada dia, tido mais a percepção e a consciência disso. Nós que temos acesso à internet, e é uma parcela que cresce a cada dia, mas ainda é uma parcela restrita, nós acabamos esquecendo que, no fundo, e você que está aqui me acompanhando, além de acesso à internet, você tem uma capacidade de conhecimento adquirida porque provavelmente cursou, concluiu, se não concluiu, está cursando ou já concluiu fundamentalmente o ensino superior, às vezes um mestrado, um doutorado, e você faz parte de um universo extremamente privilegiado. E esse universo privilegiado cada vez mais retorna
toma relevância neste tipo de mídia. Enquanto neste aqui, quando muito bem aproveitado, show, maravilha. Mas quando não, é só dancinha e não sei o que e tal. É isso aqui que vai trazer credibilidade? Ah, com certeza não. A dancinha é até muito bem-vinda, dependendo da ocasião, mas sempre dancinha não dá. Não dá. Eu não contrataria um advogado que tivesse com dancinha o tempo todo, um engenheiro, um administrador. Essa é a realidade, essa é a percepção. Por isso a importância de você estar muito presente para esse contexto todo e entender que muito mais do que simplesmente entrar no universo digital para ter posicionamento, você precisa compreender para que esse posicionamento não seja um tiro pela culatra. Porque o seu posicionamento na sua vida, profissional, no universo offline, fora da internet é um. Na internet é outro completamente diferente. E não dá para que hoje você esteja só offline. Tem que estar online, independente da atividade que você tenha. Isso é fato. Eu estou aqui, na verdade, reafirmando algo que você já sabe. E estar no ambiente digital com um posicionamento apropriado exige uma compreensão geral do processo. E se você quer buscar autoridade aqui na mídia tradicional, na mídia digital também, mas fundamentalmente na tradicional, aí é que você precisa efetivamente de um preparo do conhecimento prévio. É aqui, aliás, se você está no lugar certo, tá? Porque aqui nesse canal, aqui nas minhas plataformas, eu ensino como você aprender a se comunicar com confiança para crescer 1 ano e 1 mês. Crescer em projeção na carreira, visibilidade na mídia e autoridade na imprensa. Eu digo isso porque vivi essa realidade quando eu compreendi, me projetei na carreira, visibilidade na mídia digital e muita autoridade na imprensa, não apenas como repórter do outro lado, porque hoje, por uma decisão, eu não estou mais no dia a dia, dedico apenas exclusivamente a minha empresa aos meus alunos espalhados pelo Brasil e fora do país também, mas o que eu quero chamar a sua atenção é fundamental. Se você deseja projeção na carreira, se você deseja visibilidade na mídia, se você deseja autoridade na imprensa, você precisa inevitavelmente se habituar com essa expressãozinha aqui. Media Training. Qualquer coisa fora disso vai fazer um truquezinho, um hackzinho, uma coisinha que efetivamente não agrega, especialmente no médio e no longo prazo. Fechado? Você gostou desse conteúdo aqui? Se você gostou, eu quero que você diga aqui embaixo. Explica para mim, responde para mim. A pergunta agora, eu fiz uma pergunta lá no início. Você sabe o que é Media Training? Já tinha ouvido falar sobre isso? Agora, eu quero que você me responda. Entendeu o que é Media Training? E mais do que isso, percebeu como este conceito, esta prática, esse treinamento pode ajudar na sua carreira? Faz isso aqui, responde. Eu vou ler cada um dos comentários. Aliás, eu até gostaria de pedir também a sua ajuda. Sugere um tema aqui. Qual tema você deseja que eu aborde? Qual tema você quer que eu discuta? Qual tema que você quer que eu faça uma aula aqui sobre qual tema mais te interessa, tá? Porque a partir do que você sugerir e recomendar, eu vou dar uma olhadinha aqui para que a gente possa gravar e oferecer o melhor conteúdo para você no país. O melhor conteúdo de comunicação, o melhor conteúdo de Media Training. Vamos para cima, a gente se vê. Deixa o like aqui, tá? Deixa o like, copia e envia esse link para alguém que certamente vai ajudar, tá bom? A gente se fala até o próximo vídeo. Tchau!